A gente vai conversar agora com a professora de Relações Internacionais do IBMEC, Natália Fingermann. Natália, tudo bem? Bom dia, obrigado pela entrevista mais uma vez. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Jovem Pan News. Prazer é nosso. Natália, o tempo passou desde aquilo que o presidente Lula disse sobre Israel, citando Hitler para comparar o Holocausto com a ação na faixa de Gaza. Houve reação diplomática, um mal-estar danado. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convidou o Bolsonaro para ir para lá, convidou o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para ir para lá. Você acha que no frigir dos ovos, em que pese a condenação fundamental ao que disse o presidente Lula, do ponto de vista do conteúdo, as coisas ficaram um pouco menos ruins para o lado dele ou não, Natália? Olha, eu acredito que a situação que o presidente Lula, a comparação que o presidente Lula fez foi uma comparação, do meu ponto de vista, desnecessária, Eu acredito que não era necessário realizar essa comparação, não pelo fato do Brasil não querer se posicionar. Eu acho que o Brasil se posicionou muito claramente, colocando a questão do genocídio, apoiando a ação da África do Sul. No entanto, essa comparação histórica, com Hitler, com o Holocausto, do meu ponto de vista, tem sido feita de uma forma banal, tem sido banalizada. Não sei se você consegue entender o que eu coloco, mas ela é feita em várias instâncias. Ela é feita, às vezes, para comentar sobre a ação do Putin, ela é feita agora para comentar a ação de Israel. Então, do meu ponto de vista, ela fica desproporcional. Acho que o impacto que achou que teria nas relações, pelo menos comerciais, entre Brasil e Israel, a gente não percebe. Eu até fui olhar como está a balança comercial entre Brasil e Israel e continua uma balança comercial, ela é pequena, Nossa relação com Israel não é uma relação comercial muito grande, representa 0,2% das exportações, mas se a gente pegar o mês de janeiro e fevereiro, a gente percebe que a gente manteve as exportações e mantivemos também a importação de Israel. Agora, professora, olhando para as reações internas que nós tivemos após essas declarações de Lula que o Colombo lembrou agora, nós tivemos ontem a participação do ministro Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores do Senado para falar sobre a posição do Brasil frente a essa guerra e para tentar explicar justamente essas declarações. E Mauro Vieira disse que tudo o que foi dito veio de uma profunda indignação do presidente Lula frente ao que está acontecendo, até usando a palavra que você usou, genocídio, na faixa de Gaza, mencionou reação desproporcional, disse que o que está acontecendo lá, a ação de Israel não tem mais o objetivo só de acabar com o Hamas, mas trata-se agora de uma punição coletiva. O que foi dito ontem, na sua visão, suaviza as reações negativas sobre essas declarações e outras dentro do Congresso ou só intensifica essas reações? Olha, eu acredito que suaviza, acredito que demonstra a vontade do governo de estabelecer um diálogo com o Congresso Nacional. Não é a primeira vez que o ministro Mauro Vieira está junto à Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele esteve 2 vezes no ano de 2023 junto ao Senado e 2 vezes junto aos deputados. Então, em certa medida, eu acho que demonstra, vamos dizer, uma vontade de diálogo junto ao Legislativo, o que eu acho que é muito importante para a política externa brasileira, para o andamento da política externa brasileira, esse diálogo. Então, do meu ponto de vista, logicamente, tem aqueles senadores, tem aqueles membros, aqueles parlamentares, que têm uma posição diferente da do governo e talvez eles vão manter essa posição, Mas, por outro lado, eles percebem que há uma tentativa de abertura de diálogo e que alguns dos interesses deles também pode ser atendido a partir dessa ponte de diálogo entre o Executivo e o Legislativo. A Amanda Klein está por aqui para fazer uma pergunta também para a professora Natália. Amanda? Estou aqui, Colombo. Professora, bom dia.
Professora, para expandir um pouco o nosso assunto aqui, os nossos temas, né? A gente vê a dificuldade muitas vezes que o governo tem, quando acontece essa polarização, claramente, entre o governo de direita e um governo mais à esquerda. E aí eu fico pensando no que já está reservado aqui nessa disputa eleitoral, que certamente será sangrenta entre Trump e Biden para novembro. Você acha que muda substancialmente a relação do Brasil com os Estados Unidos? Por exemplo, se o presidente Trump for eleito, o que deve mudar? Porque a gente tem visto, por exemplo, a viagem de Eduardo Bolsonaro, de outros deputados bolsonaristas para o Congresso americano, para fustigar, fazer denúncias contra o Estado brasileiro. Quer dizer, essa deve ser uma pauta mais ideológica se Trump for eleito, ou você acredita no pragmatismo da relação, no histórico de boas relações entre os dois países? Olha, Amanda, ótima pergunta, prazer estar com você, te conhecer. Eu acredito que, por parte do governo brasileiro, haverá uma tentativa de manutenção de uma relação pragmática com os Estados Unidos, né? Então, a intenção da política externa atual é de manter uma certa autonomia e um universalismo nas relações internacionais, né? Então, mantendo relações com todos os polos ideológicos e com todos, vamos dizer, tipos de governos, né? Então, do meu ponto de vista, o executivo vai buscar essa manutenção. Agora, o governo de Trump pode ser que solte bastante fumaça, mas não sei de fato se essa fumaça vai acarretar em mudanças drásticas na prática da política externa norte-americana junto ao Brasil. Do meu ponto de vista, a gente pode ver mais fumaça do que ações concretas. Ultimamente a gente não está podendo nem falar em fumaça, né, Colombo, quando se trata de política, né? Mas vamos lá, Vilela. Bom dia, satisfação falar com você. Professora, na sua visão, é um momento adequado para essa visita do chanceler na região, no Oriente Médio, ou seria talvez mais adequado, em meio à efervescência que tivemos nos últimos tempos, talvez aguardar um pouco mais, apesar dos laços importantes, até econômicos, que o Brasil tem na região do Oriente Médio? Olha, eu acredito que o Brasil aguardou, né? Não foi de imediato, né, que o chanceler fez essa viagem. Enfim, eu acho que a poeira baixou já um pouco em relação à fala do presidente Lula. Então, não acho que é uma visita imediata, mas eu acho que é importante, né, o Brasil estar no Oriente Médio, demonstrar a consistência da sua política externa. Então, em certa medida, o objetivo do Brasil é realizar uma manutenção da questão desse cessar-fogo, né? Esse tema vem tocando a política externa brasileira desde o início desse conflito, inclusive durante a presidência do Brasil nas Nações Unidas, o Brasil teve uma atuação muito importante, né, e quase se chegou a um cessar-fogo. Então, eu vejo como positiva essa agenda do ministro, não somente em relação a essa questão, né, acho que é importante colocar, mas também em relação à manutenção do comércio exterior e dos investimentos desses países junto ao Brasil. Entre os países que o ministro vai visitar, a Arábia Saudita é o mais importante em termos comerciais. E eu vejo que é importante essa manutenção dessa relação quando a gente pensa principalmente em exportação de aves, né, e carnes halal, que é um abate típico aí islâmico, que o Brasil é o principal aí vendedor para a região. Bom, a gente conversou com a professora Natália Fingermann, Relações Internacionais no IBMEC. Professora, obrigado pela entrevista mais uma vez. Boa sexta e até a próxima. Imagina, um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigado.